Pós-jogo agora começando de Vitória 1, Juventude 0. Vitória que no segundo tempo acabou sofrendo mais do que deveria pela quantidade de chances que teve no começo do segundo tempo para matar. Mas como o Paulo falou aqui, agora eu vou falar no gravado. Esse grito time de guerreiro reflete muito bem o que Vitória foi nos últimos 2 jogos. Não foi o melhor desempenho do mundo, não foi a partida do Vasco, não foram os 30 minutos do Cruzeiro que amassou. Mas guerreou, lutou até o final, sofreu, tomou aperto, dividiu, nunca faltou vontade, só que dessa vez a vontade foi aliada aos 3 pontos em Goiânia e aliada aos 3 pontos hoje. Uma vitória que não só tira a gente momentaneamente da zona, tem que ver a rodada, como também traz o Juventude. Juventude que perde mais uma fora, continua muito mal como visitante, é um problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. E principalmente, Vitória vem de 2 vitórias para agora fazer 2 jogos fora e pontuar. Se a gente achava depois do Vasco que estava muito difícil, como é o futebol, o Vitória ressurgiu. Vitória vence o Atlético Goianiense fora, vence o Juventude no Barradão, mesmo com o Corinthians ganhando, o Corinthians não passa a Vitória, joga toda a pressão para o Fluminense que enfrenta o Botafogo, joga toda a pressão para o Criciúma que enfrenta o CAP e volta efetivamente para o campeonato. Não foi o melhor dos desempenhos. No segundo tempo, apesar de Muriel não ter feito nenhuma grande defesa, o Juventude teve muito volume, o Juventude chegou muito no último terço, explorou muito cruzamento. O Vitória muitas vezes não conseguiu estancar esse problema dos cruzamentos na área do Juventude, mas é o que a gente falava, a gente falou até no pré-jogo aí, Paulo, perguntaram pra gente. E aí, não ganhar, mas ter evolução coletiva, tática, ou ganhar? Independente, ganhar. A gente está, galera, faltando agora 12 jogos. Não importa o desempenho, tem que ganhar. Se não ganhar, tem um desempenho tenebroso e empate. Então o Vitória hoje sai daqui com mais 3 pontos fundamentais. E essa, obviamente, é para Osvaldo, que foi homenageado aqui antes do jogo, que viu a comoção da torcida, como há muitos anos eu não vejo no Barradão, mais do que merecido para Osvaldo. E eu tenho certeza que agora no vestiário, essa vitória vai ser dedicada para ele. Eu acho que a gente vai ver isso nos bastidores, porque é um cara que marcou a história aqui, que vinha bem, é bom que se diga, era o nosso titular, e acabou tendo essa infelicidade de livramento, de não ter nada pior, mas foi infelicidade. Porém, o vovô está se tratando, e ele merece todos os nossos votos positivos, e hoje, sem dúvida, essa vitória foi para a galera que veio, para os 25 mil que vieram, foi para ele, foi para todos nós. O Vitória segue vivo e o Vitória não cai. Eu sempre falei, Vitória não cai. E aí, Paulo? Vou reiterar o que eu disse quando acabou o jogo. Ouvindo o grito de guerreiros, para mim, mostra o que foi essas 2 vitórias. Eu havia comentado aqui também que foram 2 jogos que o Vitória não desempenhou tão bem assim. O Vitória contra o Vasco, amassou o Vasco, taticamente, mas perdeu o jogo. Tecnicamente foi muito mal e taticamente foi muito bem. Contra o Cruzeiro, a Vitória amassou taticamente, tecnicamente, viu a expulsão, erro de arbitragem, Vitória perdeu. Nesses 2 últimos jogos, a gente pode questionar o desempenho em relação à minutagem. A Vitória teve momentos bons com o Atlético, depois acabou caindo um pouco na partida. A mesma coisa hoje contra a Juventude. Começou bem o jogo, acabou caindo na partida, mas o Vitória guerreou para essas 2 vitórias. Vitória guerreou contra o Atlético e trouxe 3 pontos. Vitória guerreou contra o Juventude e trouxe 3 pontos. Não estou menosprezando o desempenho que ele teve em algum momento, mas foi muito mais na raça, na vontade, no saber sofrer, do que não tinha, né, tanta presença assim no Vitória, no que foi a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente viu aqui vários jogos que o Vitória toma gol no finalzinho, Flamengo, Vitória toma gol no final, outros jogos que o Vitória acabou desperdiçando, contra o Inter a gente quase perde minutos ali, né, preciosos no final e acaba dando um gol pro Internacional. Graças a Deus teve o pênalti a favor do Vitória depois, mas o Vitória conseguiu chegar no nível de maturidade na Série A e eu espero que mantenha. Maturidade de saber construir um placar e segurar ele, e manter ele. É bem verdade que contra o Atlético, Arcanjo só fez uma defesa. E hoje Muriel não teve nenhuma defesa, mas soube sofrer. Cedeu alguns cruzamentos no segundo tempo, perdeu muita bola no seu campo, deixou bola descoberta para o cruzamento entrar, mas soube sofrer, contou com o erro do adversário, que a gente vai falar também um pouco sobre isso, contou com a falta de qualidade do Atlético no jogo passado e do Juventude hoje, que errou muitos cabeceiros, muita tomada de decisão no último terço, mas o mais importante é que, por mais que o desempenho tenha oscilado, principalmente em relação à constância nos 90 minutos, o Vitória soube fazer o que era principal para esses 2 jogos, conquistar pontos, vencer, não convencendo de uma forma que o torcedor queria, mas fazendo o principal, que nesse caso era conquistar os 6 pontos e momentaneamente saindo da zona de abaixamento. Antes de passar a palavra para Victor, eu vou reiterar o que eu falei no final do primeiro tempo, porque o jogo acabou dessa forma. Por mais que Carlos Eduardo no primeiro tempo tenha errado muito de fato, e eu concordo, a gente pediu por muito tempo, eu diria até que por 9 meses, o ano todo, pontas que resolvessem.
E hoje, mesmo com o Carlos Eduardo abaixo, ele tem muito mérito em sofrer o pênalti e Mosquito em fazer o gol. Se a gente pediu por muito tempo pontas que resolvessem, hoje os pontas resolveram. Hoje foi 1-0 vitória, com o ponta que sofreu um pênalti por mérito dele de pressionar e o outro ponta batendo e fazendo gol. Mosquito chega a 3 jogos com a camisa do Vitória, um gol e uma assistência. E assim, é interessante porque Mosquito às vezes nem aparece tanto no jogo, mas ele decide. O pouco que ele apareceu contra o Atlético Goianiense, ele deu passe. O pouco que ele apareceu hoje, ele resolveu o jogo e deu a bola para Mateuzinho para um milagre do goleiro do Juventude. Então é isso que a gente precisa. O Carlos Eduardo, por outro lado, é muito mais participativo, porém acaba errando muito mais do que Mosquito. Porém, os pontas resolveram, a gente pediu isso por muito tempo. E no final das contas, os pontas que resolveram chegaram agora. Então a gente tem que pontuar isso também, que acaba passando a seguinte sensação, Paulo e Victor. Poxa, será que a gente não tivesse pontas nesse nível para resolver um pouco antes? Será que a situação não era um pouco melhor? Será que a situação estaria tão apertada? Porque a gente tem as contratações surtindo efeito. E se estão surtindo efeito na reta final do segundo turno, que é muito mais difícil, poxa, será que se um nível de Mosquito já estivesse aqui no começo do ano, será que a gente teria sofrido um pouco menos? Será que a gente teria conseguido ajustar um pouco melhor? Porém, hoje uma vitória, Victor, merecida. Uma vitória de um Vitória que mereceu porque sofreu quando tinha que sofrer. Salva a bola que Muriel sai aos 49 do segundo tempo, em que ele sai do gol errado. Não fez nenhuma grande defesa. A Juventude, para mim, apesar de ter muito volume, não fez uma boa partida. E é problema deles também. Vitória vence sob o comando de Thiago Carpini e volta mais uma vez a respirar na competição, Victor. É, uma vitória como essa é aquela que você tem que contar já na campanha. Por quê? Por causa do que se trata do adversário, o Juventude. O Juventude é do nível do Vitória na competição da Série A e está em uma situação até mais confortável em termos de posição, né? O Juventude tem o quê? 32 pontos? 31 ou 32, se eu não me engano. 32, né? O Vitória poderia estar nessa posição, porque eu não vejo um Juventude superior ao Vitória. Eu não vejo. Apesar do Vitória ter perdido os jogos de uma maneira absurda como perdeu, mas eu não vejo o Juventude como uma equipe superior ao Vitória. Ele pode ter aproveitado mais do que o Vitória as oportunidades que teve, por isso está onde está na tabela de classificação. Ele tem o Juventude em 11º lugar, com 32 pontos. 8 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. O Vitória, em termos de quantidade, é um dos times que mais perdeu na Série A. Muito por pequenos vacilos que essa estatística está aí. Por pequenos vacilos, é o Vitória perdendo, jogando bem, fazendo um jogo, como o Paulo dizia, jogo de rebaixado. É o Vitória dominante nas ações, mas aí acaba tomando um gol besta. O Vitória perdeu 15 vezes na Série A. Dos times que estão fora da zona de rebaixamento, é a equipe que mais perdeu. O Vitória só não perdeu mais com o Atlético Goianiense. Porém, tem um detalhe, Victor. Hoje o Vitória abre 2 pontos de vitórias, em termos de vitórias, para o Corinthians. Isso é fundamental. Vitória tem 8 vitórias, o Corinthians tem 6. Caso o Criciúma perca, o Vitória mantém os 28 pontos com uma vitória a mais. É bom lembrar que a gente foi campeão antecipado da Série B por isso, tá? A gente foi campeão antecipado porque a gente já tinha 3 vitórias a mais que o Criciúma não chegava. Era uma coisa, a gente empatava muito pouco também. Porém, esse número de vitórias, ele dá, não digo uma tranquilidade, mas mostra que no desempate a gente pode aí encontrar alguma coisa. Apesar, eu concordo, o Vitória empata pouco, mas hoje, mesmo empatando pouco, tem mais vitórias do que o Corinthians, tem mais vitórias que o Cuiabá não chega mais, tem o dobro de vitórias do Atlético Goianiense, tem mais vitórias do que o Fluminense, tem que ver que o Fluminense pega o Botafogo e depois pega o Cap, mas hoje tem mais vitórias. Tem a mesma quantidade de vitórias que o Bragantino. Que o Bragantino. Que o Juventude. Que o próprio Juventude. Então o Vitória começa, de fato, a encostar no campeonato, não, mas a respirar, Paulo. E assim, pra gente encerrar o nosso corte, fazer um resumo rápido da partida, como a gente faz normalmente aqui na live, né? O primeiro tempo, onde o Vitória começou bem, com muito volume, as principais chances de bola parada, salvo aquela bola de Mateuzinho. Depois o Juventude controla o jogo, perde um gol inacreditável com o Marcelinho na pequena área, que perde o gol. Uma bola que eles chegam, que desvia a escanteio, também com perigo na bola parada. E no momento em que o Juventude crescia mais no jogo, o Vitória faz o gol, com todos os méritos de Carlos Eduardo, que não vinha bem. Carlos Eduardo não vinha bem, mas tem todos os méritos de, primeiro, subir pressão em Ian Souto e continuar a pressão no goleiro. Sofre o pênalti, Mosquito bate. No segundo tempo, o Vitória começa o segundo tempo com o Mateuzinho dando a bola no travessão. Uma outra bola que eu não me recordo agora, aí foi de Carlos Eduardo, que ele poderia ter tocado em Janderson, estou de longe. E depois disso, o Juventude tem muita posse, tem muito volume, mas Muriel não é exigido. A gente não falou a grande defesa de Muriel aqui. Teve só a finalização no meio do gol que ele encaixou. A finalização no meio do gol foi que ele encaixou. Foi uma boa defesa. Que a gente sofreu, porque a gente, vou passar a palavra para Paulo por isso. A gente permitiu muito cruzamento no Juventude no último terço, eles chegaram muito.
A bola parada de Nenê foi perigosa, a própria bola parada de Alan Ruschel, que Muriel sai errado, foi perigosa, bola fechada, era um canhoto batendo. Mas fora isso, o Vitória, que repito, deu muita bola de novo ao adversário, mais uma vez, assim como no segundo tempo contra o Atlético Goianiense, não teve goleiro fazendo uma grande defesa. Não é uma defesa para o fato de, mais uma vez, o Vitória, pelo segundo jogo seguido, não conseguir botar a bola no chão e ter dificuldade para sair. É o segundo jogo que isso acontece. Mas fez o que precisava ser feito e venceu o jogo, Paulo. Agora eu acho que hoje teve muito mais demérito do Juventude essa bola não chegar em Muriel. A gente fala de um ataque que é muito bom, mas que hoje errou muita tomada de decisão. Marcelinho erra 2 gols, um gol no primeiro tempo, besta, na pequena área sozinho. O outro ele se embola com a bola, sai na linha de fundo. No segundo tempo, o Rony Carille, 2 cabeceios sozinho, ele acaba jogando por cima, em uma saída ruim de Muriel, a única que ele teve no jogo, o Ronaldo a cabeceia pra fora. Teve uma jogada também na linha de fundo que o volante Ricardo Hiller tira no jogador chegando com tudo. Então acho que hoje, não estou menosprezando a nossa vitória, reitero que o Vitória soube sofrer, mas também teve muito demérito do adversário, que errou muito no último terço. Vitória não pode permitir a bola descoberta que permitiu no segundo tempo. No primeiro tempo a gente viu o Vitória, com a saída de bola, como vinha feito contra o Atlético Goianiense, a saída com 4, com os 2 volantes alinhados, Mateuzinho flutuando, 4-2-3-1 com a bola, variando para as laterais, avançando um pouquinho mais, Janderson caindo pelos lados, importante no jogo aéreo, não ganhou todas, mas brigava muito pela bola em determinados momentos, e o Vitória chegava mais pelo lado esquerdo, principalmente com o Esteves e com o Carlos Eduardo, que errava muito, mas era constantemente acionado por jogar ao lado do Lucas Esteves, e Mateuzinho caindo muito por ali também. Os primeiros 15 minutos foi o controle maior do Vitória, depois dos 15 aos 25 ficou lá e cá. Quando o Juventude toma o controle do jogo, começa a chegar um pouquinho mais, novamente em bola parada de Nenê, o Vitória consegue ali naquele escape, numa boa pressão de Carlos Eduardo, o pênalti que faz o gol. E aí ficou aquela amarração até o jogo acabar. Segundo tempo, Juventude volta com as linhas mais altas, só que é o Vitória que tem as principais chances. Vitória rouba a bola, faz o chute Mateuzinho, depois uma chance de Carlos Eduardo, outra com o Mosquito que isola, enfim, tivemos outra oportunidade no finalzinho com o Everaldo. E aí o Vitória baixa um pouco o ritmo, começa a perder muita bola no meio de campo, começa a ceder muito ali o volume de jogo para segunda bola do Juventude, que criou muito pelo lado esquerdo, pelo lado direito, muitas bolas atravessadas na área, novamente muitas sucessões de bola parada, mas graças a Deus eles erraram muito no último terço e a gente conseguiu suportar e sofrer bem. Pra você que tá aqui na live, continua, pra você que tá vendo o corte, antes de encerrar esse corte, faça seu pedido na Formádio, que tá com 30% de desconto, tá? 10% normal, mais 10% a cada gol do Vitória e mais 10% pela vitória. Então 30% de desconto na pizza da Formádio, você pede pelo WhatsApp, ou então você pode pedir no Salvador Shopping, 719-9309-3810, neste sábado. Aproveite, tá? Pra quem continua aqui com a gente, vamos seguir agora. Vamos pedir individual ou Victor?